Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a prova objetiva do Prof. Letras. Trata-se aqui de uma espécie de resumão, né, digamos assim, voltado para esta importante etapa da seleção. Para você acompanhar, né, esta nossa aula, eu destaco aqui que no comentário deste vídeo temos o link do nosso grupo do WhatsApp e neste grupo nós vamos postar o material em PDF, tá bom? Para você baixar e acompanhar esta nossa aula, tá bom, pessoal? Bem, vamos falar sobre a prova objetiva, né? A prova objetiva do Prof. Letras, ela tem 20 questões de múltipla escolha, né? Essas questões, elas cobram conteúdos de língua portuguesa que estão lá no programa do edital, naquele anexo mais específico aqui dessa seleção, né? No anexo 2, que o pessoal já conhece muito bem. Aparecem temas de linguística, análise de textos e gramática, quase sempre dentro de um texto base. Pode ser um artigo de opinião, um excerto acadêmico, um documento oficial como a própria BNCC, tá bom, pessoal? A banca, ela quer saber se você domina a teoria e se consegue interpretar bem o que está sendo apresentado, né? Então, não é uma prova só de regra gramatical, nem só de interpretação. É uma prova que mistura as duas coisas. Muita gente pergunta se a prova ela cobra mais interpretação ou mais gramática. Na verdade, a gente pode dizer que há um equilíbrio. Normalmente, a questão traz um texto-fonte, né? E a partir dele, ela vai fazer perguntas de interpretação e de análise linguística. Por isso, quem lê com atenção, né, e entende o texto, obviamente já vai sair na frente, né? A teoria gramatical e a pragmática, elas entram como apoio para você enxergar melhor o que o texto está fazendo, né? Como articula ideias, que valores as conjunções trazem, qual é a função de certos termos, né? E assim por diante. Um tipo de questão muito comum é a de inferência, né? Aquelas que usam expressões como deduz-se que, infere-se que, conclui-se que, qual a ideia central, né? Ou o texto objetiva. Quando a banca usa essas fórmulas, ela está pedindo para você ir além do que está escrito na superfície e fazer uma conclusão lógica a partir das informações do texto. A inferência, ela não vai aparecer copiada literalmente. Você precisa juntar as pistas que o texto traz, né, e ver qual é a alternativa que traduz melhor essa conclusão. Por exemplo, em uma prova, apareceu um fragmento da BNCC sobre cultura digital e depois a pergunta: de acordo com o fragmento, infere-se que as alternativas, elas falavam sobre o papel da escola, né, diante das informações e imagens da cultura digital. O texto lhe chamava a atenção para o risco de superficialidade e para a velocidade com que essas informações estão circulando. A partir disso, a inferência mais coerente é que a escola precisa problematizar, discutir criticamente essas informações com os estudantes. As outras alternativas, elas até podiam parecer verdadeiras, né, no mundo atual, né, no mundo real, né, mas elas não eram a conclusão que nascia daquele fragmento específico. E esse ponto é fundamental. Na prova, não basta que a alternativa parecer verdadeira na experiência das nossas vidas, né? Ela precisa ser verdadeira à luz do que está no texto. Às vezes, a alternativa ela fala algo, né, que faz sentido na realidade, mas o texto ele não menciona aquilo e nem sugere essa direção. Se você não encontra base para a alternativa dentro do texto, é sinal de que ela provavelmente está errada. Sempre se pergunte, né? Onde, no texto, eu vejo apoio para o que essa alternativa está dizendo? Outra família de questões muito frequente, né, é que pergunta qual o objetivo do texto, né? O texto tem como objetivo o excerto predominantemente objetiva. Nesses casos, a banca ela quer saber se você reconhece a intenção comunicativa do autor. Ou seja,
para que aquele texto foi escrito. Pode ser informar, argumentar, problematizar, descrever, denunciar, evidenciar, né? Uma forma de chegar à resposta é olhar para o gênero e para o contexto. Um artigo de opinião, ele tende a defender um ponto de vista. Um excerto e um documento oficial costuma estabelecer diretrizes, né? Destacar princípios. Um relato jornalístico, geralmente ele vai informar. Depois você vai conferir os verbos das alternativas. Problematizar, evidenciar, criticar, defender, descrever. E aí você vai escolher aquele que melhor resume a função do texto como um todo. Também aparecem muitas questões de interpretação local, né, focadas em um trecho específico. O enunciado vem com formulações como: no segundo parágrafo, o autor quis dizer que, ou o excerto responde ao seguinte questionamento dominante. Nesse tipo de questão, o que vai ajudar, né, é você imaginar qual pergunta aquele trecho está respondendo. Você lê o excerto, né, identifica o tema central dele e pensa: se eu transformasse esse parágrafo em uma pergunta, que pergunta seria? Entre as alternativas, você vai escolher a que melhor corresponde ao conteúdo daquele trecho. Para dar conta disso tudo, é muito importante ter uma boa estratégia de leitura. Primeiro, leia o texto base, né, todo. Né? Leia esse texto completo, sem ainda ir para as alternativas. Você vai reparar, sobretudo, na introdução e na conclusão. Por quê? Porque muitas vezes ali estão a tese e a ideia central. Depois você vai partir para as questões e, a cada pergunta, volte ao trecho do texto que está sendo citado, né? Ou que foi sugerido. Não confie só na sua memória. Né? Use o próprio texto como apoio para checar cada alternativa. Isso diminui muito, né, o risco de você cair em alguma pegadinha. Outro ponto que o pessoal precisa observar são as palavras de modalização, como por exemplo, pode ser, talvez, certamente, quase, apenas, né? Essas palavrinhas elas mudam a força do que está sendo dito. Se o texto fala que tal fato pode ocorrer em determinadas situações e a alternativa diz que o autor afirma que esse fato sempre ocorre, essa alternativa ela está errada porque ela transformou algo possível em algo absoluto. A banca, ela gosta muito de cobrar esse tipo de nuance, né? Então, é muito importante você prestar atenção. Também é preciso ter muito cuidado com as negações no enunciado das questões. Expressões como qual das alternativas não está de acordo com o texto ou todas as alternativas abaixo são verdadeiras, exceto, né? Esse tipo de questão muda totalmente o que você precisa procurar. Nesses casos, o ideal é marcar mentalmente esse não, né? Esse exceto, e ir testando as alternativas. Primeiro você identifica quais estão corretas segundo o texto. Depois você procura justamente aquela que não bate com o que o texto está dizendo, né? Porque é essa que a questão quer que você assinale. Os textos escolhidos para o Prof. Letras, normalmente eles giram em torno de temas como educação, linguagem, sociedade, cultura. Já apareceram textos sobre violência escolar, sobre cultura de paz, né? Sobre o uso de tecnologias em sala de aula, sobre mídia, sobre educação, sobre cultura digital na BNCC, tá bom? Se você se acostuma a ler esse tipo de material no dia a dia, reportagens educacionais, né? Artigos de opinião sobre escola, sobre linguagem, excertos de documentos oficiais, né? Você vai chegar na prova mais, digamos, com um repertório mais rico, né? E menos estranhamento diante dos textos. Uma boa forma de treinar é ler um texto e em seguida fazer 3 movimentos. Primeiro você resume, né, em uma frase
qual é a ideia central. Depois, você pensa em pelo menos uma inferência possível, algo que o texto está sugerindo, mas sem dizer de forma clara, né? Sem dizer explicitamente. E, finalmente, você vai imaginar uma pergunta típica de prova, como, por exemplo, infere-se que, conclui-se que, né? Ou o texto objetiva, e aí você vai tentar formular, né, uma alternativa correta com base na sua leitura. Esse tipo de prática, né, ele vai ajudar o pessoal a justamente chegar na prova mais seguro, né? Por quê? Porque as questões objetivas do Prof. Letras, elas exigem exatamente isso. Uma leitura atenta, uma interpretação fina, né? Uma capacidade de articular o texto com os conceitos que você estudou. Bem, agora nós vamos falar sobre um tema, né, que também aparece bastante nas provas. Tipologia textual, gêneros discursivos e intencionalidade, né? Depois a gente vai falar sobre coesão e coerência na prova objetiva do Prof. Letras. Muita dúvida surge exatamente aí. Reconhecer que tipo de texto é aquele, né? De que gênero se trata, qual é a intenção do autor, né? E como o texto se organiza por dentro. Entender isso ajuda demais a resolver várias questões de uma vez só. Primeiro, é importante você separar duas coisas: tipologia textual e gênero textual, né? Quando o edital fala em tipologia, ele está falando da estrutura interna do texto, das sequências linguísticas que vão aparecer ali: narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa, expositiva, né, injuitiva, tá bom? Agora, quando ele fala, né, o edital fala de gêneros textuais ou gêneros discursivos, são as formas de texto que o pessoal reconhece de forma social, né, no dia a dia. Conto, notícia, artigo de opinião, artigo científico, receita, o edital, uma charge, uma carta argumentativa, uma tirinha, né, uma crônica, tá bom? Cada gênero vai ter uma função comunicativa específica e dentro dele podem aparecer diferentes sequências textuais, mas quase sempre a gente vai encontrar uma que é predominante. Então, em um mesmo gênero textual, é possível a gente encontrar, né, tipologia narrativa, descritiva, argumentativa dentro do mesmo texto. Mas, obviamente, a ideia aqui é de que uma tipologia vai predominar. Na prova, o Prof. Letras ele costuma pedir, né, que você reconheça tanto o gênero como também a tipologia predominante. Por exemplo, em uma questão de 2018, o enunciado perguntava: o propósito comunicativo prioritário do texto é? E as alternativas, elas traziam verbos como comparar, relatar, descrever, explicar. A banca queria saber se você percebia que aquele texto explicava e discutia a constituição da violência escolar. Então, a ideia central era mais explicativa, argumentativa. Quem percebeu isso, né, marcou a opção correta. Em outra questão do mesmo ano, o comando era: do conjunto dos parágrafos depreende-se um ponto de vista que, né, e as alternativas, elas descreviam atitudes como pessimista, entusiasta, crítica. Aí a habilidade cobrada era de captar o tom global do texto, que é uma faceta dessa intencionalidade discursiva. O próprio edital lhe chama atenção para isso quando ele fala em os gêneros do discurso, né, os gêneros textuais, a construção da textualidade, o texto como unidade de trabalho, práticas de linguagem. Né? Isso mostra que não é uma prova só de gramática isolada. Espera-se aqui que você entenda o texto como um todo. Que gênero é? Que tipos de sequência textual aparecem ali? Como ele se organiza e qual é a finalidade? Por isso, em uma prova, se o texto base for um artigo de opinião, a questão pode perguntar: assinale a opção que apresenta uma característica do gênero a que pertence o texto. Aí entram coisas como
presença de tese, defesa de ponto de vista, uso de argumentos, marcas de subjetividade, recursos de persuasão, né? Em 2023, por exemplo, teve questão sobre variedade linguística e nível de monitoramento do texto em um gênero da esfera científica. E a alternativa correta, ela indicava que aquela linguagem era mais formal, mais monitorada, justamente por causa do tipo de texto e também do próprio contexto. Também aparecem perguntas sobre recursos específicos de determinado gênero. Um caso real. Em 2023, uma questão perguntou sobre o efeito das interrogações retóricas que são usadas no texto e também no título. A banca ela queria ver se o candidato reconhecia que em um texto opinativo, perguntas reiteradas, né, elas servem para provocar uma reflexão no leitor, para puxar o leitor para dentro da discussão. A alternativa correta ela dizia justamente isso, né? Que essas interrogações elas provocam a reflexão do leitor sobre a problemática que está em foco. Então, não basta saber que é uma pergunta, é preciso entender que tipo de efeito discursivo aquela pergunta tem dentro do gênero argumentativo. Por isso, vale muito a pena estudar as características formais e as finalidades de gêneros que costumam cair. Textos acadêmicos são mais estruturados, linguagem formal, né? Citações de fontes, né? Textos jornalísticos podem só relatar fatos, como, por exemplo, uma notícia, ou opinar sobre um determinado evento, como um artigo, né? Textos didáticos e oficiais. A gente vai encontrar uma linguagem mais objetiva, às vezes uma linguagem normativa, né? Como trechos da BNCC, dos parâmetros curriculares nacionais, né, pessoal? Em provas anteriores, já caíram questões perguntando diretamente a qual gênero o texto pertencia e qual era o propósito e a estrutura composicional desse gênero. Se você identifica que um texto é, por exemplo, uma crônica argumentativa, já espera encontrar digamos, uma pequena narrativa, né, do cotidiano que esteja misturada com comentários e opiniões do autor, normalmente em primeira pessoa, com um certo tom irônico, né, um tom, digamos, mais leve, né? Isso ajuda a eliminar alternativas que descrevem um gênero totalmente diferente. Outra coisa que a prova pode cobrar, né, é qual é a sequência textual predominante ali. Em um comando típico, aparece algo como: no texto, predomina a sequência descritiva, narrativa ou argumentativa. Para responder, você precisa olhar para o foco do texto. Se o texto discute ideias, defende um ponto de vista, né, organiza argumentos, a sequência predominante é dissertativa argumentativa. Se conta uma história com personagens, tempo, espaço, né, ações que ocorrem em cadeia, a predominância é narrativa. Se ele destaca características de um lugar, de uma pessoa, de um objeto, né, com foco em detalhes quase estéticos, a gente vai ter aqui a tipologia descritiva. Né? Se ele ensina a fazer algo, dando instruções ou orientações, injuntiva. Então, muitos textos, eles misturam mais de uma sequência, como acabei de falar, mas sempre há uma que vai, digamos, mandar mais, né? Quando bater uma dúvida, pergunte: o que esse texto mais faz, né? Ele conta um caso, ele discute uma ideia, ele descreve uma cena ou ensina um procedimento. A chamada intencionalidade discursiva, ela é basicamente isso que nós estamos comentando. O que o autor quer alcançar com o texto. Ele quer convencer, ele quer informar, quer criticar, quer emocionar, instruir. Na prática da prova, isso aparece em perguntas do tipo: o texto tem como objetivo, ou então, o excerto objetiva. Se você junta o gênero, 2, a sequência predominante e 3, o tom do texto, né, isso vai ficar muito mais fácil, né, para você, digamos, marcar a alternativa correta. Para cada
texto da prova, vale sempre fazer 3 perguntas mentais. Que tipo de texto é esse, né? Que texto é esse, digamos, internamente? Que gênero social esse texto está representando? Com que intenção o autor escreveu isso? Isso vai te ajudar bastante nas questões diretas sobre tipologia de gênero, né? E também nas questões de interpretação em geral. Agora, passando aqui para coesão e coerência, né? É muito importante a gente lembrar que essas duas noções elas não aparecem só na prova de redação, né? E a gente viu isso bastante no simulado, né, nas aulas voltadas para a prova discursiva, né? Coesão e coerência como sendo critérios de avaliação da nossa prova discursiva, né? Não vão aparecer apenas na prova discursiva, elas também aparecem na prova objetiva, que também cobra esses conteúdos de forma conceitual, com base, obviamente, em textos. Em 2023, por exemplo, a questão 14 ela tratou da coesão referencial. Ela perguntava como o substantivo alunos era retomado ao longo do texto. E as alternativas, elas falavam de elipse, de repetição, pronome relativo, conjunção integrante, né, pronome possessivo. A habilidade que a banca queria avaliar, né, era justamente testar, né, se o candidato reconhecia as diferentes estratégias de retomada. Omitir a palavra quando fica subentendida, elipse, repetir alunos para dar ênfase, né? Usar o pronome relativo que retomando alunos, usar o que como sendo uma conjunção integrante ligando uma oração subordinada, né? Usar seus retomando alunos como pronome possessivo. A alternativa correta, ela mostrava na ordem, né, como cada uma dessas estratégias aparecia no texto. Esse tipo de questão mostra que você precisa enxergar nos textos como as palavras se encadeiam, né? Quando aparece um eles, ou então seus, né? Aquele, né? Dessa forma, né? É importante perguntar a quem ou a que isso está se referindo. A coesão nominal, ela trabalha justamente com essas retomadas por pronomes, sinônimos, hiperônimos, repetição lexical, elipse, né? A coesão verbal, ela envolve a articulação dos tempos verbais, a manutenção de um eixo temporal que seja coerente. Tudo isso pode ser tema de questão. Além disso, a prova ela também pode cobrar, né, o valor dos conectores lógicos. Imagine uma frase como: ele trabalhou muito, por isso passou em primeiro lugar. Se a banca sublinhasse o por isso e perguntasse: a expressão por isso introduz a ideia de? As alternativas, elas poderiam trazer causa, consequência, contraste, condição, né? Nesse exemplo aqui, o por isso ele marca uma consequência. Essa leitura do valor semântico das conjunções, dos advérbios conectivos, né, é um tipo de conhecimento muito recorrente, mas trazendo aqui oposição, portanto, trazendo uma conclusão, embora marcando uma concessão, né, porque trazendo uma causa, e assim por diante. A coesão ela também aparece na organização das partes do texto, a chamada coesão sequencial. São as marcas que vão ligando uma frase à outra, um parágrafo ao outro, criando uma sequência lógica de ideias. No exemplo da questão 18 de 2023, né, que tratava de interrogações retóricas, o efeito é repetir perguntas ao longo de um texto de opinião, né? Esse efeito é também um recurso coesivo e discursivo. Essas perguntas, elas criam, digamos, um fio de conversa. Conversa com quem? Com o leitor, né? Como se o autor estivesse dialogando com quem está lendo, né? Chamando para pensar juntos, né? Os dois pensando juntos naquele exato momento. Já a coerência textual, ela tem a ver com o sentido global do texto. As ideias, elas combinam entre si,
elas fazem sentido juntas, né? Elas contradizem o que foi dito antes. Na prova objetiva, a coerência ela aparece muitas vezes, né, de forma indireta, quando uma alternativa afirma algo que simplesmente não bate com o conjunto do texto. Mesmo sem aparecer a palavra coerência no enunciado, o que você está testando na prática é que se aquela opção, né, ela é coerente com o que o texto apresentou ou se é uma leitura forçada, absurda, exagerada. Né? Entender o texto como um todo, né, vai te ajudar a eliminar essas alternativas que são incoerentes. Em termos de estudo, né, vale revisar mecanismos de coesão, referenciação com pronomes, elipses, sinônimos, hipônimos, né, sequenciação com conjunções, locuções conectivas, expressões como, por exemplo, por outro lado, além disso, em contrapartida, né? Isso se conecta também à dúvida, né, que muita gente tem sobre a diferença entre preposição, conjunção e advérbio. Por quê? Porque certos termos, eles funcionam como conectivos, criando relações lógicas entre as partes do texto, enquanto outros vão só marcar a relação de complemento. O que? Né? O que ele pode ser um pronome relativo, retomando um termo anterior e ligando orações. Ou pode ser uma conjunção integrante, ligando uma oração subordinada substantiva, mas sem retomar um termo. O onde ele pode ser advérbio relativo de lugar, né, quando equivale a em que, né? Essas distinções, elas ajudam a enxergar como a coesão ela está sendo construída. Né? Na prova objetiva, você pode esperar questões do tipo, no trecho tal, a expressão tal retoma, né? Você vai ver. Né? Ou então, a coesão entre o segundo e o terceiro parágrafos é estabelecida por meio de uma boa estratégia de estudo é pegar textos e, com muita calma, sublinhar os conectores, os pronomes, as repetições, ver para onde cada um está apontando e que relação ele está criando. Isso é treinar o nosso olhar. Então, quando aparecer lá uma questão dizendo no trecho tal a expressão esses se refere a, você vai estar acostumado a rastrear esses vínculos, né? E vai ter muito mais segurança na hora de marcar a alternativa correta. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre um ponto que assusta muita gente na prova: gramática e classes de palavras, né? Especialmente a diferença entre preposição, conjunção e advérbio, né? E o valor semântico das conjunções. A banca, ela não vai cobrar isso de forma solta, né? Como uma espécie de lista. Ela cobra isso dentro de um texto, pedindo que você identifique a função daquela palavrinha no contexto, tá bom? Primeiro pense assim: preposição costuma ligar um termo a outro termo da mesma oração, né? Ela aproxima um verbo de um complemento, um substantivo de outro termo, numa relação de regência. Fui a casa. Preposição aqui a. Gosto de chocolate. Preposição de. Né? Já a conjunção ela costuma ligar orações ou termos de mesma função, criando uma relação lógica. Estudei, mas não passei. Né? O mas aqui está ligando duas orações e mostrando aqui, nesse caso, um contraste. Né? Então, é uma conjunção adversativa. Em algumas situações, a palavra ela muda de classe conforme o uso. Desde ontem ele não apareceu. Percebam, esse desde mais o substantivo, né? Ontem, preposição, marcando aqui um tempo inicial, né? Não saiu de casa desde que soube da notícia. Aí, esse desde que introduz uma oração, né? Soube da notícia. E equivale a por quê.
Então, é uma locução conjuntiva causal. Então, percebam, nós temos aqui o contexto interferindo diretamente no aspecto semântico da palavra. O mesmo vale para o como, né? Falou como especialista, né? Ou seja, falou na qualidade de especialista. Preposição. Como choveu, cancelamos o jogo. Então, porque choveu, cancelamos o jogo. Então, nós temos aqui agora uma conjunção causal. O até. O até ele pode ser preposição, né? Foi até a escola. E pode ser um advérbio com valor de inclusão. Até concordo, né? Então, pessoal, é muito importante a gente analisar o contexto. É muito comum aparecer uma palavra sublinhada, né? E uma pergunta. O contexto, a palavra tal é. Então a dica é olhar o que vem depois e o que ela está ligando, tá bom? Se vê um substantivo ou um verbo no infinitivo, em geral é uma preposição. Se vem uma oração com verbo conjugado, né, que depende dela, provavelmente vai ser uma conjunção. Se a palavra está indicando uma circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, né, em relação a um verbo, a um adjetivo ou até mesmo a uma frase inteira, então nós estamos falando de um advérbio. Compare. Ele foi embora. Aqui o embora, ele funciona como um advérbio, né? Uma ideia de afastamento. Ele vai embora, tá bom? Agora, ele saiu, embora estivesse chovendo. O embora que ele veio antes de uma oração com o verbo, né? Estivesse chovendo. E ele vai indicar uma concessão. Então, ele é uma conjunção concessiva. Sobre advérbio e conjunção, o pessoal precisa lembrar que alguns advérbios funcionam como conectores entre as frases, mesmo continuando advérbios. Por exemplo, ele estudou, por isso passou. Por isso que indica uma consequência, está ligando as frases, mas morfologicamente é uma locução adverbial. Agora, ele passou porque estudou. Esse porque aqui ele introduz uma oração subordinada, né, que é justamente estudou, e vai grudar essa oração à principal. Aqui nós temos uma conjunção causal. Esse tipo de diferença aparece, né, na prova. Às vezes a banca ela chama o portanto, né, de uma conjunção conclusiva, né, que é a visão mais tradicional. Às vezes chama de advérbio conector, né. O importante aqui para você é reconhecer o sentido, tá bom? Uma conclusão. Outra coisa que já apareceu em prova é a relação entre escolha de verbo e efeito sintático. Um exemplo clássico é o verbo haver, no sentido de existir. Havia muitos alunos na sala. Temos aqui um verbo impessoal. Ele sempre vai ficar no singular. Se você trocar por existir, nós vamos ter agora um sujeito. Muitos alunos. E precisa concordar, né? Existiam muitos alunos na sala. Em questão objetiva, a banca ela pode perguntar se, ao fazer essa troca, a impessoalidade ela se mantém ou ela vai se perder. Então você precisa perceber que o funcionamento sintático ele mudou, né? Então a frase não é mais impessoal. Agora, indo para o valor semântico das conjunções, né, que cai bastante, a gente vai ter as conjunções coordenativas, que ligam orações independentes ou termos da mesma função, né, e marcam relações como soma, contraste, conclusão. Né. A gente tem as aditivas, e, nem. A gente tem as adversativas, mas, porém, entretanto. Né. Temos também as alternativas, né, ou, ora, ora, as conclusivas, logo, portanto, por conseguinte, temos as explicativas, porque, pois, né, vindo antes do verbo, em frases do tipo, venha logo, porque já estamos atrasados.
As conjunções subordinativas, elas ligam uma oração que depende da outra e vão carregar um sentido bem específico. Temos as causais, né, como o porquê, como, né, no início, né, significando já que. Temos as condicionais, né, se, caso. Temos as concessivas, embora, mesmo que. Temos as consecutivas, né, tão que. Temos as finais, para que, as temporais, quando, enquanto, as comparativas, como, mais do que, né, segundo, né? Temos as proporcionais, à medida que, temos as conformativas, conforme, segundo, e as integrantes, né? Que, se, quando só introduzem uma oração substantiva, sem valor de causa, sem valor de tempo, tá bom? E por que isso importa tanto para a prova? Porque muitas questões pedem justamente para você identificar que relação a conjunção estabelece. No trecho X, né, a conjunção mas indica, né, e também vai pedir as opções, né, que trazem oposição, adição, causa, conclusão. Se você sabe que mas é adversativa, já elimina aquilo que não tem a ver com contraste. Outras vezes a banca ela coloca lacunas para você completar uma frase com a conjunção certa, conforme o sentido. Em interpretação, reconhecer um porém, um entretanto, avisa que o autor está mudando de direção, apresentando aqui um contra-argumento. Um portanto anuncia uma conclusão. Um por exemplo introduz uma exemplificação, né? Então, ler atento, né, às conjunções é, na prática, né, estar atento ao raciocínio do texto. Então, pessoal, a ideia principal aqui é, na hora de classificar, não decore listas soltas. Olhe sempre para o contexto da frase. Veja o que a palavra está ligando e que sentido ela traz. Isso é o que realmente resolve uma questão de gramática contextualizada na prova do Prof. Letras. Agora, a gente vai conversar sobre pontuação, principalmente a vírgula. E depois a gente vai aproveitar aqui para esclarecer rapidinho algumas dúvidas sobre o perfil da prova objetiva e uns pontos de gramática que costumam preocupar quem já está estudando, né? A banca do Prof. Letras, ela costuma cobrar pontuação de duas maneiras principais. Às vezes, ela pergunta diretamente: a vírgula em tal trecho tem a função de. Outras vezes, a questão é sobre interpretação ou mesmo a estrutura. Mas para você julgar se a alternativa está certa, você precisa entender, né, por que aquela vírgula está ali. Então, mesmo que o enunciado não fale pontuação, né, você está usando esse conhecimento o tempo todo. Na prova de 2024, por exemplo, a questão 6 explorou um fragmento sobre cultura digital e imediatismo, né? A primeira vírgula ela vinha depois de por sua vez. Essa vírgula ela serve para separar um conector, um adjunto adverbial que foi deslocado, né, no início da frase. Por sua vez, vírgula. Essa cultura também apresenta. Então, não marca aqui uma opção de nada, ela só isola esse pedacinho inicial que foi levado lá para frente. Por isso, a afirmativa que dizia que havia elipse estava errada. Já a segunda vírgula, ela aparecia antes de privilegiando análises superficiais. Ali o trecho privilegiando análises superficiais funciona como uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, explicando uma consequência, um efeito, né? A vírgula, ela marca justamente o começo dessa oração reduzida, e é por isso que a banca considerou correta a afirmativa que dizia que essa vírgula introduz uma subordinada. A terceira vírgula vinha antes de diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar.
Nesse caso aqui, o pedaço diferentes dos modos de dizer é uma informação explicativa sobre as formas de expressão mais sintéticas. A vírgula, ela isola essa informação extra, né? Como se fosse um comentário explicativo. Não é vírgula de enumeração de itens, e sim vírgula para isolar um termo de valor explicativo. Por isso, a afirmativa que dizia que estava separando itens de uma série era falsa. E a que dizia que essa vírgula era obrigatória, verdadeira. Resultado, só as afirmativas 2 e 3 estavam corretas. Por isso que o gabarito nessa questão foi a letra C. E como estudar pontuação de forma prática para a prova? Vale ter sempre em mente os usos mais importantes da vírgula e relacionar sempre com a estrutura da frase. A vírgula, ela separa elementos de enumeração, quando nós temos uma lista de termos com a mesma função, né? Ela pode isolar vocativos, colegas. Hoje nós vamos falar de uma vírgula depois de colegas, né? Embora isso não apareça muito em texto dissertativo, né? Ela também isola aposto explicativo, né? Que é uma informação adicional sobre um termo. São Paulo, vírgula, a maior cidade do país, vírgula, enfrenta problemas. Do mesmo jeito, ela isola orações subordinadas adjetivas explicativas. Os alunos, vírgula, que já haviam sido avisados, vírgula, chegaram pontualmente. Repara aqui que a vírgula, né, com essa vírgula, o trecho que já haviam sido avisados é só um detalhe. Sem vírgula, o sentido muda. Outro uso bem comum é marcar a inversão de termos. Quando você traz um adjunto adverbial longo, né, e destacado para o início, a vírgula ela vai aparecer. No fim do dia, vírgula, todos estavam cansados. Ela também separa orações coordenadas. Tentamos ajudar, vírgula, não obtivemos sucesso. Temos aqui duas orações justapostas. Ou então, estudei muito, vírgula, mas não passei. Temos aqui uma vírgula antes de uma conjunção adversativa. Em geral, não se coloca vírgula antes do e, né? A não ser em casos muito específicos. Mudança de sujeito, ênfase, um contraste, né? A vírgula ela também pode marcar a elipse do verbo, né? Que a prova pode cobrar de forma indireta. Por exemplo, uns gostam de gramática, ponto e vírgula. Outros, vírgula, de literatura. Aí, depois de outros, né, a vírgula ela indica que o verbo gostam foi omitido, né, mas ela continua valendo. Então, outros gostam de literatura. Né? Em questões, a banca ela pode dizer a vírgula marca omissão do verbo. E aí você precisa reconhecer esse tipo de construção. Além da vírgula, a prova ela pode tocar em outros sinais também. Ponto e vírgula, para separar orações longas relacionadas. Dois pontos, introduzindo uma explicação, uma citação, uma lista. Travessão, marcando inserções ou falas. Aspas, citação, ironia, gíria, expressão especial. Temos também os parênteses indicando um comentário à parte. Né? Já apareceram questões perguntando, por exemplo, por que uma palavra está entre aspas? Se é porque ela é uma gíria, um neologismo, um termo irônico ou uma citação literal. Na hora da prova, a grande ideia aqui é entender a função sintática do trecho que está cercado pela pontuação. Pergunte sempre: esse pedaço está explicando algo que foi dito? Ele está restringindo o sentido? Está só deslocando? Se eu tirar a vírgula, muda o sentido? Muda o ritmo? Né? Então, basta adotar isso, tá bom? A banca vai adorar esse tipo de questão. Ela pergunta se a vírgula ela é obrigatória, se a vírgula é opcional, né? Pensando no perfil geral da prova, muita gente pergunta: vai cair mais texto ou mais gramática, né? Como eu falei aqui no início. Vai cair um livro específico? Vai cair algo relacionado ao agir em sala de aula? Né? O que o edital e as provas mostram, né, é que a gramática aparece dentro do texto. E os textos quase sempre tratam, né, de temas
de língua portuguesa, educação, cultura, práticas de leitura e escrita, né? Não é uma prova para decorar obras literárias específicas, né? Nem para decorar leis de cabo a rabo, né? Às vezes aparece um trecho da BNCC, uma fala de um autor relacionado à linguística aplicada, uma discussão sobre tecnologias na escola, leitura literária, cultura digital, né, e assim por diante. Você usa esse texto como base para interpretar e analisar elementos linguísticos, inclusive pontuação. Então, para a gente fechar aqui esta parte, né, na hora de estudar pontuação para o Prof. Letras, vale muito treinar leitura de frases e parágrafos, se perguntando sempre por que essa vírgula está aqui. Ver se essa vírgula está separando orações, se ela está isolando uma explicação, se ela marca uma inversão, se ela indica uma omissão de verbo, né? E, ao resolver provas anteriores, comparar enunciado e gabarito, entendendo o motivo, né? A banca disse que essa vírgula marca um início de uma subordinada reduzida. Isso faz sentido, né? Onde começa essa subordinada? Quando você passa a enxergar a vírgula como um sinal de estrutura da frase e não só como uma pausazinha na leitura, né? Fica muito mais fácil de você acertar as questões objetivas de pontuação do Prof. Letras. Tá bom, pessoal? Bem, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.